Uma certa vez, o mundo de alguns cristãos, em uma geração anterior, costumavam ter decorações, costumavam ter almofadas, quadrinhos e coisas na casa toda com versos bíblicos. E as crianças então cresciam aprendendo aqueles versos. Eu me lembro de um amigo meu que hoje está nos seus 70 anos, que foi um guerreiro durante algumas guerras de Israel. E alguns o conhecem, que foi o homem que, de uma forma muito humilde, um homem incrível, cheio de conhecimento bíblico. Ele foi aquele homem que eu mencionei no livro, que ele foi pego numa troca de tiros e nenhuma bala o atingiu. E todos os homens do seu grupo viram isso, e eles até o perseguiam por causa da sua fé em Cristo Messias. Cristo como Messias, ok? A palavra Cristo é Messias. Mas zombavam dele porque ele era crente. E ele me falou isso. Eu perguntei para ele porque ele nunca ouviu falar da palavra de fé e pedir por proteção. E eu perguntei como você sabia que seria protegido durante a guerra. Ele disse que quando era pequeno, enquanto crescia na igreja do seu pai, naquela época era muito raro ter uma igreja em Israel. Uma igreja cristã feita de pessoas judias. Ele disse que na plataforma da igreja do seu pai tinha uma pequena pedra que foi cortada. E tinha um verso nela, que ele olhava para ela enquanto a mensagem estava sendo pregada. Ele olhava para aquele verso na pedra. E o verso era: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ele acreditou naquilo. Amém? Quanto mais você vê, mais você crê. O meu filho viu uma mensagem que nós demos para a igreja, aqueles tipos de presentes que damos para toda a igreja. E estava escrito Viva a Vida Tranquila, lembra? Para colocar na geladeira. E um dia, enquanto ele fazia algo, eu estava desatento para uns pensamentos que eu estava tendo, pensamentos de preocupação e tudo mais. Ele veio a mim e disse: Viva a Vida Tranquila, pai! Eu falei com ele mais tarde: olha, você foi usado por Deus. Sabe, eu creio que Deus o estava usando aquela hora. E eu perguntei: onde você aprendeu isso? Ele disse: da geladeira. Ele disse. E escute bem, porque as crianças estão vendo tudo. Amém? Coloque a palavra de Deus em muitos lugares. Você vai encontrar a verdade sobre isso, que foi uma ordem do Senhor que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 11. Neste capítulo, Deus disse: escreva as minhas palavras nos umbrais das portas. Escreva nos portões. Coloque dentro da sua casa em algum lugar. E quando você se levantar, fale dela. Amém? Quando for dormir, fale dela. Para que os teus dias e os dias dos teus filhos sejam multiplicados, como os dias, escute, como os dias de céu na terra. Onde está isso? Deuteronômio 11. Amém? Enche a sua casa com a palavra de Deus. Enche a sua palavra com isso, porque você vai olhar para ela o tempo todo. Amém? E eu quero que você se lembre disso. Nós devemos evangelizar. Devemos falar das boas novas para os amigos. Se você ama o seu amigo e você também ama aqueles que estudam com você, todos que são da mesma escola, você tem muitos amigos ali, mas eles não nasceram de novo. Olha, a melhor maneira de mostrar o amor é falar para aquela pessoa sobre Jesus. Amém? Uma outra maneira de alcançá-los, sem ser muito religioso, é dar um presente para eles. E se for algo muito bom, eles vão guardar. E você vai ver, temos testemunhos de pessoas que ganharam meu livro e mais tarde foram transformados, porque passaram por uma luta e viram meu livro, abriram o livro e foram transformados. Encontraram o Senhor. Amém? Glória a Deus. Como estão? Estão todos bem? Amém? Olhe para quem está do seu lado. Dê um sorriso. E diga: por que você foi dormir muito tarde? Se prepare para o culto de domingo. Amém? Venha descansado. Venha pronto. Eu não devia falar isso para o primeiro culto, mas isso é para quem está no segundo culto ou no terceiro culto, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar algo que estamos falando sobre como tomar posse da sua herança. Amém? Pela sabedoria de Deus. E todo domingo quando você vem, Deus está te dando sabedoria. E sabedoria não é conhecimento. Para ter conhecimento você vai para a escola, para uma faculdade, você vai para uma universidade, algum lugar que tem muito prestígio e não estamos falando mal deles. Esses lugares são bons e você deve procurar isso, mas não adquirimos sabedoria destes lugares.
A sabedoria não vem de um lugar, a sabedoria não vem dos livros. E você não fica sábio porque está velho. Vemos pessoas que já têm uma idade, vemos o tempo todo guardando mágoas por algo que aconteceu, talvez há 50 anos atrás, 60 anos atrás, e ainda guardam essa mágoa e não falam como parentes. Isso não é sabedoria. Sabe, porque a mágoa é como quando alguém que não perdoa uma outra pessoa, é como se estivesse fazendo veneno para dar para alguém, mas você acaba bebendo. A pessoa continua sendo abençoada durante a vida dela. Mas você fica miserável. Por quê? Porque guarda mágoa. Eu já vi pessoas idosas fumando. Se tem sabedoria, vai ver, isso aqui não é bom, não é bom. Ninguém sofre, só você. Amém? E você pode falar o que quiser, que nada vai acontecer com você, não vai afetar a sua saúde, é a técnica do diabo para fazer a pessoa fumar, coloca propaganda na mídia social, na televisão também, com pessoas famosas, e aí? Os jovens começam a pensar, tudo bem, a pessoa viveu muito, não é? Mas são milhares que morrem cedo comparado àquele que viveu muito tempo, mas tem muitos problemas de saúde, mas muitos deles morrem numa idade bem prematura por causa deste vício do cigarro. E nós não queremos isso para você. Isso não é sábio. Mas todo domingo, onde você encontra a sabedoria? Amém? Mas não é só para domingo, é para todos os dias. Um jovem pediu a Deus sabedoria, o seu nome é Salomão, e Deus deu sabedoria para ele. E a Bíblia diz que Deus não deu para ele só sabedoria. Com a sabedoria veio riqueza e também honra, também longura de dias. Longevidade também é saúde, porque não dava para viver muito na época da Bíblia, especialmente, sem ter boa saúde. Amém? Então a Bíblia diz que a sabedoria traz tudo isso e também traz paz. Não adianta viver muito e viver miserável, mas sim uma vida de paz. É o que Deus tem para você. Deus te ama, querido. Deus te ama muito, irmã. Deus ama a sua família. Ele quer dar sabedoria para a sua família. Se você está perdido sem saber o que fazer, peça a Deus sabedoria. Existe sempre sabedoria para qualquer situação. E por que estamos aqui na igreja? Queremos Deus, que Ele nos dê sabedoria. Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca procede entendimento e conhecimento. E sim, Deus dá sabedoria até para descrentes. É uma sabedoria que está em toda boa dádiva. Mas não um dom perfeito, porque isso é para os filhos. Amém? Ele dá sabedoria para governar nações. Ele dá sabedoria aos juízes. Ele dá sabedoria. Ele dá. Você lê sobre isso? É chamada Hakam, sabedoria natural. Amém? E eu creio que posso até dizer que o nosso antigo primeiro-ministro, Mr. Lee Kuan Yew, recebeu de Deus sabedoria para governar essa terra. Senão essa nação não seria o que é hoje. Amém? Temos uma parte no final dos tempos. Esta nação, Deus ama usar as coisas pequenas até esse ponto vermelho, para a glória do seu nome. Amém? Você ora pela nação? Mais uma vez. Você ora pela nação? Ok. Hoje vamos ver o que Deus tem para nós sobre como tomar posse da terra, o que Deus tem colocado no meu coração. E se eu fosse pregar isso no natural, eu não queria pregar isso. Sabe por quê? Não é algo que eu tenho no meu coração para pregar, mas Deus falou que eu tenho que pregar sobre isso, porque é isso que os tem impedido de tomar posse da terra. Então eu pensei que seria algo como falta de fé, ou então, sabe, até falta de revelação, esse tipo de coisa, mas Deus me falou que não é isso. E se falta revelação, é esse tipo de coisa que os impede. E você vai ficar chocado quando ouvir isso, porque você vai pensar, por que o Senhor está pregando isso, Pastor Prince? Mas você vai ver como que te impede de ter sabedoria. E te impede de tomar posse da herança. Tem inimigos lá fora que querem roubar a tua herança. E outra coisa é isso, quando você lê as Escrituras, lembre-se, os inimigos físicos de Israel hoje são os nossos inimigos espirituais. Aqueles eram sombras, eram tipos para mostrar para você a realidade daquilo que você está experimentando hoje. Tudo aquilo que lemos no Antigo Testamento que aconteceu com Israel e aconteceu a eles e foi escrito para a nossa admoestação. Tudo o que aconteceu. Número 1, a Bíblia revela a Cristo. É o número 1. E por que isso é importante aprender? Porque quem Cristo é, você também é nele. Tudo que Cristo possui, você é um co-herdeiro com ele. Amém?
Tudo que ele tem, você tem. Como ele é, assim somos nós neste mundo. Não lemos a Bíblia para nos encontrarmos, lemos a Bíblia para encontrarmos Cristo. E quando você encontra Cristo, se encontra a si mesmo. Amém? Porque agora o seu novo eu está em Cristo. Saiba que, assim como Deus vê Cristo, ele também te vê. Glória a Deus, você entendeu? E outra coisa é isso, tudo na Bíblia, até a topografia, e eu gosto de Israel, porque tudo em Israel aponta para algum tipo de realidade que está no Novo Testamento. Algumas verdades que Deus quer que aprendamos para nos libertar. Tudo ali. Por exemplo, até as montanhas e os vales. Sabe, Deus fez isso com um propósito. Por que o Mar Morto é chamado Mar Morto? Porque ele é tão cheio de tantos minerais que a sua água fica muito condensada. Com os minerais que, mesmo a água estando lá, ela não sai dali. Então, ela entra, mas ela não sai. E este é o Mar Morto. E até as crianças aprendem disso, que quando você só recebe, você não dá, você se torna como o Mar Morto. E foi Deus quem planejou assim. Posso ouvir um amém? Quando João Batista veio, preparando o caminho para o Senhor Jesus vir, ele disse isso. Ele disse assim: preparai o caminho do Senhor, foi o seu clamor no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E olha bem, preparai o caminho do Senhor no Antigo Testamento. Essa mesma frase foi profetizada e diz: preparai o caminho de Yahweh. Você não vê isso no grego, mas na verdade, ele não falava grego. João Batista falava hebraico, aramaico. Ele disse: preparai o caminho de Yahweh. Quer dizer que Jesus é Yahweh. Yud-Hei Vav-Hei. Amém? E ele disse que toda a montanha seja aplainada e que todo vale seja exaltado. Viu isso? Toda montanha seja aplainada e todo vale seja exaltado. E endireitai os caminhos do Senhor. Viu isso? A montanha é Jerusalém, que está a muitos pés acima do nível do mar. Amém? E na Galileia foi onde mais de 3/4 dos milagres de Jesus aconteceram na Galileia. A Galileia dos gentios foi onde a maioria dos milagres aconteceram. E a Galileia está muito abaixo do nível do mar. É um vale, e ele estava dizendo que o orgulho de Jerusalém seja abatido e que as regiões mais baixas sejam exaltadas, endireitando o caminho do Senhor. E temos lição aqui sobre humildade e orgulho. Amém? Você ouviu o que eu falei? Amém? E nós vamos ler uma história agora e você vai ver o que o Senhor tem para você. Se removermos esse problema, a herança e todas as bênçãos vão se manifestar, porque não é você que está segurando, mas são essas forças. E Deus falou para Israel: olha, Israel, eu te dei a terra, mas os jebuseus estão lá, os amorreus estão lá, e também os cananeus estão lá. E Deus disse: vocês têm que expulsá-los. Amém? Vocês têm que eliminá-los. E olha bem, o que é físico, lá no passado eles tinham batalhas físicas e para nós hoje é espiritual. Talvez hoje você está lutando com pensamentos de ansiedade e preocupações. Alguns estão lutando contra pensamentos de depressão e realmente, olha, pensamentos terríveis. Isso pesa muito na sua cabeça. Talvez você esteja lutando contra sintomas no seu corpo e você está preocupado. Talvez você esteja lutando contra problemas em relacionamentos que envolve até mesmo um dos seus filhos. Seja qual for o caso, Deus quer te dar sabedoria. E esses são inimigos que na verdade prejudicam esse relacionamento e também a sua saúde e afetam até a sua mente. Eles são conhecidos como invasores. A terra não pertence a eles, mas eles invadiram a terra. Amém? E quando Deus falou Israel para eliminá-los é porque a terra não era deles. A terra é do Senhor. E muito antes deles entrarem na terra, houve um rei em Jerusalém chamado Melquisedeque. Lembra, ele levou pão e vinho e deu a Abraão. Abraão tem o direito de herdar toda aquela terra. Mas depois de centenas de anos, quando os filhos de Israel saíram do Egito e tentaram entrar naquela terra, havia moradores ali, os cananeus estavam lá, e eles tiveram que eliminá-los. São invasores que estão na sua propriedade. Você está me ouvindo? E agora mesmo, se você olhar para a sua propriedade, você vai ver um grande demônio lá, assentado na sua propriedade. E Deus quer que eles saiam. E a cura vai chegar. Deus quer que eles sejam eliminados.
da sua mente, também da mente dos seus filhos, mas eles ficam ali e fazem o seu filho acordar sempre chorando, e acordam com medo e nem sabem por quê. Tem medo na escola, até no parque de diversão, e eles não sabem por quê. Deus quer que esse demônio seja expulso. Estamos numa batalha espiritual, como você viu há algumas semanas atrás. O pastor Lawrence pregou sobre a batalha espiritual. Amém? Nós temos a armadura de Deus, você está ouvindo? Mas um dos problemas que temos é que damos lugar. Eu acabei de dar um grande segredo, agora mesmo, uma grande pista que impede as pessoas de herdarem. É porque dão lugar. E quando você dá lugar àquilo, vai crescer. E porque você então se comprometeu com aquilo? Amém? Aquilo vai te perseguir. O rei Saul se recusou de destruir os amalequitas. E foi um amalequita, muitos anos depois, que matou o rei Saul. E o amalequita é um tipo da carne. Amém? Você alimenta a carne. Ah, só um pouquinho de prazer, só mais um pouquinho. Um dia a carne vai se levantar e te matar. Amém? A carne não é o corpo. A carne é o princípio de pecado que te leva a fazer algo errado. Isto é a carne. Amém? E pela graça de Deus você pode matar isso. Amém? Isso te impede, você entende, de herdar a terra. Ok, Números 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. Quem eram eles? Eram 2,5 tribos das 12 tribos. Rubens e Gade. Diga Rubens e Gade. E a metade da tribo de Manassés. Manassés é de onde vieram as filhas de Zelofeade. Lembra desta mensagem? Então aqui estavam Rubens e Gade e também metade da tribo de Manassés. E a Bíblia diz que eles tinham grande quantidade de gados. Eles tinham muitas vacas e bois e também muitas ovelhas, como sabemos. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, essa terra de Jazer e Gileade agora ficam na Jordânia. Fica bem deste lado. Agora olha aqui para mim, ok? É melhor ver o mapa para entendermos. Aqui temos o mapa do país de Israel. E aqui você vê toda a distribuição das tribos. Foi assim que receberam a herança deles durante o tempo de Josué, ok? Então do lado direito, será que você pode ver Rubens e Gade e Manassés leste? Na verdade não estão na terra da promessa. Naquela época, ficavam do lado de fora da terra da promessa. Você percebeu isso? Eles ficavam do lado leste. Não tinham atravessado o Jordão, que é essa linha azul. Você vê ali também o Mar da Galileia? Certo? Dá para ver o Mar Morto ali? Certo, entre os dois está o Rio Jordão. Você se lembra quando Josué e todo o povo conseguiu atravessar o Rio Jordão? Depois disso, então, entraram na terra da promessa. Então, daquele lado não era a terra da promessa. Certo? Eles estavam, tecnicamente, na terra da promessa, mas eles não tinham atravessado para a terra da promessa. E essas 2,5 tribos tinham grande quantidade de gado, muito gado. Eles perceberam que esta terra tinha muita pastagem, muito alimento e também muito verde. Era um lugar para pastagem, para o gado deles. E olha isto. Todas as promessas que Deus fez sobre uma terra que mana leite e mel foram esquecidas. E falaram para Moisés, queremos ficar aqui deste lado. E Moisés ficou irado. Vamos ler então essa história aqui. Ok. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, dizendo... Eles citam alguns povos, alguns lugares, e eles dizem: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Palavras tristes que Moisés ouviu: não nos faça passar o Jordão. E olha, porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Moisés falou isso. E no verso 8, ele disse isso porque agora tinham 2,5 tribos a menos para lutar contra os invasores. Amém? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra, chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Você se lembra dessa história?
Ele enviou os espias que voltaram dizendo que tinha gigantes, muralhas espessas, não podiam tomar a terra. Josué e Caleb falaram, vamos possuí-la. Eles são pão para nós e a defesa deles se foi, amém? E Deus ficou triste, mas o povo queria apedrejar Josué e Caleb. Você fala a verdade e dizem que você é da teologia da prosperidade. Apedreje essa pessoa. Agora não apedrejam, mas colocam na mídia social e em todos os tipos de comunicação e falam que você é pregador da teologia da prosperidade, que você vive pregando que as pessoas vão prosperar e tudo mais. E foi exatamente isso que Josué e Caleb falaram para o povo de Israel. A terra é boa, olha a uva próspera, bem grande. E disseram, vocês estão dando a esperança falsa, vamos apedrejá-los. Olha bem, Deus então entrou em ação e disse para Moisés, estou triste, porque eles falaram que não podem possuir a terra. A terra que Deus tinha prometido que mana leite e mel. Não era uma terra, escute, não era uma terra cheia de leite e mel. Manava, você sabe o que é isso? Dá uma ideia de abundância. Quando Deus te abençoa e a sua bênção está manando, tem duas coisas, o cálice transborda. A ideia de abundância, maná também quer dizer o quê? Você abençoa outros. Então Deus não disse que a terra está cheia de leite e mel, mas uma terra que mana com leite e mel. Amém? Hoje, o fato é que temos uma herança em Cristo. Amém? Não é simplesmente uma ideia de herança qualquer, mas é uma herança que vai manar, vai fluir, amém? Glória a Deus. E aqui neste texto, Moisés os faz lembrar desse desencorajamento aos filhos de Israel. E ele faz uma lista de tudo o que aconteceu e como Deus então rejeitou aqueles com mais de 20 anos que morreram todos no deserto. E os com menos de 20 anos viveriam. Com Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Ok? Isso aconteceu na época de Josué. E muitos morreram ali. Eu também não quero morrer no deserto, ali não é o seu lugar. Essa geração que não possui a sua herança. E por isso Deus deu a sabedoria a Hesed, para que essa sabedoria nos faça capazes de possuir o que Deus tem para nós. Deixe-me fazer uma pergunta. Sua herança foi atacada recentemente? Você tem experimentado sintomas estranhos no seu corpo? Você tem experimentado, de repente, acordar com ataques na sua mente? Você tem ataque de pânico? Ansiedade? Você tem sido atacado no seu sono e não consegue dormir? Os seus relacionamentos foram atacados? Alguns relacionamentos foram estragados, acabaram, por causa de coisas pequenas que foram ditas. E parece que é um ataque contra você. Você precisa abrir seus olhos e perceber que você tem um inimigo que quer acabar com você. Amém? Você não luta por algo, você já tem aquilo. Mas o problema é que, mesmo tendo essa posição, tem invasores na nossa terra e precisamos expulsá-los. Precisamos ver quem são eles. Amém? E olha bem, esse pessoal não pensou. Esse pessoal da tribo de Rubens, Gad e Manassés não pensaram na terra da promessa. Olha, tudo o que eles pensaram, nós falaríamos hoje, queriam só ter lucro, queriam só fazer dinheiro. A herança não é importante, mas não pensaram que a herança inclui até dinheiro que Deus tem para nós. Mas se comprometeram e quando fizeram isso, para ganhar acabam perdendo. Vai ser de qualidade inferior. Posso ouvir um amém? É como o ensinamento que nós falamos para muita gente. É melhor do que alguns psicólogos lá fora que te dão conselhos que não tem nada a ver com a palavra. Amém? Se você for a uma livraria, você vai ver todos os títulos de livros. Mas, se não for baseado na palavra de Deus, não funciona. Nós crescemos numa sociedade que respeitamos os nossos líderes e também os anciãos. Os chamamos de tio. Eu encontrei uma pessoa que tem 41 anos e eu falei para ele que a primeira coisa que você tem que se preocupar é quando você vai ao shopping, você vê uma garota de 18 ou 19 anos de idade e vem para você e diz, me desculpa tio, você está ficando velho, eu disse. Sabe, é quando você faz 40 ou 41 anos, você sabe. Você se torna um tio, mas, olha bem, é a nossa sociedade aqui que respeita as pessoas, não é verdade? Sim. Ficaram quietos. Prega, pastor Prince, aleluia. Amém. Não tenha medo de corrigir os filhos. E não tenha medo de colocar limites aos adolescentes, especialmente aos adolescentes. Você tem que colocar limites. E não tenham medo. Vocês pais da graça não tenham medo de dizer se você não fizer isso, certo? Isso aqui eu vou ter que tirar de você. Certo? 3 vezes e pronto. Amanhã não tem videogame. E reforça isso.
Mas isso não é graça. Pastor Prince, não. Amigo, escute. A graça é que nos dá sabedoria para fazer esse tipo de coisa. Amém? Isso tudo com amor. Diga para eles que você os ama. Diga eu te amo. Mas também tem recompensas. E disciplina não é castigo, mas disciplina. Amém? Posso continuar? Ok. Então, o que eles falaram é isso. Por causa do tempo eu vou falar. Rubens, Gad e a meia tribo de Manassés disseram, olha, você acha que não vamos lutar? Porque nós queremos ficar aqui? Olha, nós vamos atravessar o Jordão e vamos lutar pelos nossos irmãos. Depois vamos voltar para as nossas famílias. Eles pensaram em deixar as esposas e as crianças, toda a família naquela área que é Jordânia hoje. Vamos deixá-los lá e vamos armados para lutar com eles. E Moisés disse, se não fizerem isso. E daí vem essa frase, o pecado vai encontrar vocês. Ok? Aqui está o que eles falaram. E eles falaram para Moisés, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes. E parece algo nobre, mas se comprometeram. Amém? Não queriam a terra da promessa, iam ajudar os irmãos a lutarem na terra da promessa, mas eles voltariam para viver do outro lado. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão. Quem falou isso? Eles não queriam herdar aquilo que Deus tinha falado, mas queriam aquilo que tinham visto. Isso é viver só para o dinheiro. E te impede de receber o melhor de Deus. Deus quer que trabalhemos. A Bíblia diz que quem não trabalha é pior do que o infiel. Isso, na verdade, veio dos lábios da graça. O apóstolo Paulo falou isso. Se alguém não trabalha, é pior do que o infiel. Eu olho para algumas pessoas que, quando são jovens, têm uma oportunidade e vão trabalhar para ganhar dinheiro. Eu respeito pessoas assim. Algumas pessoas, sabe, de família que tem dinheiro, e os filhos, às vezes, não fazem absolutamente nada. Olha, você tem que ensiná-los o valor do dinheiro. Pastor Prince quer parar de falar de mim? E somente pregar? Escute bem. Ok. Então Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor e cada um de vós armado passar o Jordão, mais em frente, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, essa terra vos será por possessão. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. É uma palavra muito triste, pregadores usam assim, o pecado vai te achar. Tiraram daqui. E é um pecado de desencorajar os irmãos. Não é? Queriam morar do outro lado. Então é o que eu chamo de viver perto do mundo. Vamos ver o mapa de novo, ok? Olhe bem para este mapa. Você pode ver Rubens. Você vê Gad. Pode ver leste Manassés. Tem oeste Manassés. Este aqui é o do leste. Então essas duas tribos e meia se comprometeram com o que eles viram, sabe? E o inimigo do bom não é ruim, ok? Mas é o melhor. Você se compromete com algo que é bom, mas você perde aquilo que é melhor. Então eles não entraram na terra, duas tribos e meia ficaram deste lado, Rubens, Gad e Manassés. Eu quero falar algo sobre essas tribos. Número 1, essas tribos, desde esse dia você não vai ouvir falar de um profeta que saiu deles, de um guerreiro que saiu do meio deles, nenhuma pessoa famosa saiu dali. Dessas duas tribos e meia. Ou seja, se tornaram cristãos normais, neutralizados. Na fronteira do mundo, vivendo perto do mundo o quanto possível, certo? E perderam o melhor de Deus. Quando as pessoas estão namorando, sabe, elas perguntam o seguinte, podem segurar as mãos, podem beijar, algo assim? E namoram por muito tempo. E você sabe que eles já namoram 5, 6 anos, 7 anos, o que falar para eles? O que eles querem? Eles querem ver se podem chegar perto. Até a beira do penhasco. O mais seguro é ficar bem longe. Certo? E tudo começa com esse gesto simples de segurar as mãos. Depois isso já não é o bastante. Depois quer abraçar, depois quer beijar. E quanto tempo vai durar isso se você namora muito? Isso tudo foi feito por Deus. Expressões físicas?
Mas olha bem, estas coisas, se você se comprometer agora e você não falar, eu vou só segurar as mãos, este ano todo, eu vou me casar somente daqui a 4 anos, então só de mãos dadas. No segundo ano, só esse tipo de abraço. Dá para fazer isso? Pela graça de Deus você consegue. Mas tenha cuidado com isso, com a carne, perto do mundo. Cristãos estão dizendo, sabe, no mundo dos negócios, uma mentira branca. Não existe mentira branca e nem mentira roxa. Mentira é mentira. Por exemplo, se você vai no shopping center e você vai comer e você pede algum tipo de comida e você vê alguma coisa marrom e você pergunta para a pessoa, o que é isso aqui? E a pessoa diz, isso não é nada. Eu estava fazendo a comida e um pássaro veio. Foi só um pouco. Foi só um pouquinho que ele fez. Só um pouquinho. Ok. Você comeria? Só coma! Por que você não come? É tão pouquinho! Você não comeria, certo? E é isso que está acontecendo. É só um pouco, só um pouco. Para Deus, só aquele pouquinho. Pode prejudicar sua saúde. Amém? Eu acho que a nossa igreja é uma igreja grande, realmente. Eu prego para indivíduos. Eu sempre sinto que você está aqui e eu falo com vocês como... eu odeio dizer isso. Como um pai no Senhor. Amém? Eu falei pai e não irmão. Olha, cuidado com isso. Ok, aqui temos Rubens, Gad e Manassés. Você pode ver aqui onde está Gad? Eles vão bem para o norte, bem alto. E eles foram subindo, subindo, até chegarem onde eu também estava pregando recentemente neste ano, em Israel. Você pode ver isso? Eu estava bem ali, no norte, onde Gad termina, bem lá em cima. Mais tarde, durante a época de Jesus, aqui foi na época de Josué. Na época de Jesus, Gad, esse povo viveu ali do lado leste do mar da Galiléia e se tornou o povo de Gadara. Gad-dara. Lembra do endemoniado de Gadara? É o que acontece quando se compromete com o mundo. Ele estava muito endemoniado e Jesus o libertou. E olha, eu quero falar sobre as nossas crianças. Você tem que vigiá-los. Olha quais livros estão lendo. Você não tem que comprar livros evangélicos o tempo todo, ok? Mas tenha cuidado com certos livros. Eu comprei um livro para o filho de um pastor no seu aniversário. Eu estava escolhendo um livro e vendo livro para crianças. Eu vi muitas coisas estranhas. Não é somente fantasmas que eles estão falando, mas muita coisa. Principalmente no Dia das Bruxas. Certo? E você pode falar, isso aí já é um exagero, pastor. Mas olha, existem coisas por aí que são demoníacas. Tem coisas que são demoníacas. Celebrar o medo. Não é? E quanto mais medo você sente, melhor é. E isso vende. Então tem que ter muito cuidado. Eu não deixei os meus filhos assistirem Harry Potter. Como o senhor fala isso, pastor Príncipe? O senhor tem uma mente fechada. Não, meu amigo. Minha mente é muito boa. Eu vejo tudo claramente. O mundo físico e também o espiritual. Amém? Não se comprometa. Não leve ídolos para casa que você sabe que este objeto é usado, sabe, pelas trevas. Ou até mesmo para trazer sorte. Não confie nisso. Eu falo para o meu filho. Nós não cremos nisso, cremos no favor de Jesus conosco. Amém? Fala para eles dizerem que não é sorte, mas é bênção. Às vezes eles se comprometem, porque crianças fazem isso. Um certo dia, há 2 semanas atrás, meu filho foi no parque de diversão. E lá você ganha alguns tickets. E ele ganhou um dourado, que deu para ele mais 1000 tickets. E eu estava do lado dele, ele ganhou aquilo, ficou tão feliz. E mais tarde ele falou para sua mãe, olha mãe, não foi o meu pai que estava jogando, mas eu que estava jogando. E ele, uau, glória a mim. E eu tive que conversar com ele e dizer, glória a ti. Glória a Jesus. E ele, então disse, ok. O que ele quis dizer é que não foi eu que estava jogando, porque eu estava jogando perto dele. Sempre fico perto dele, ok?
Mas não foi o pai que estava jogando, fui eu, glória a mim. Eu corrigi, isso é algo pequeno? Não. Se comprometer agora, eles vão ficar pensando. Certo que não precisa ser humilde porque você acha que é tudo sobre você. Você fala, sabe por que somos abençoados? Fala isso para sua família. Porque tudo isso está acontecendo. É a bênção do Senhor sobre nós. O Senhor nos abençoa. Quando você diz isso, quando você diz que é a bênção, quer dizer que existe alguém que abençoa. Se diz que é sorte, isso não quer dizer nada. Ok? Acontece com todo mundo. Amém? Eu sei que você está gostando. Eu sei que você está gostando dessa mensagem. Glória a Deus. Amém? É uma mensagem que eu chamo mensagem para bagunçar com você. Amém? Olha, Gade, você agora sabe onde fica, você sabe o que aconteceu, e o fato é este. Todas essas tribos, essas 2,5 tribos, eram as primeiras a serem capturadas no cativeiro da Assíria. Foram os primeiros a ser capturados. Por quê? Por quê? Porque eles foram os primeiros. Muito simples. Estavam mais perto da Síria. Estavam mais perto do reinado da Síria, certo? Não tinha nada entre eles. Onde estava a Síria? Mas para atravessar o rio Jordão já era um problema. Amém? Se colocasse o exército ali, mas estavam na fronteira com o mundo, brincando com o mundo, e estavam se comprometendo. Então foram os primeiros. Bem, foram capturados. Os primeiros que foram para o cativeiro. O que eles pensaram que era pastos verdejantes. E muitos gastam energia só para ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, não é um ídolo, eu estou fazendo isso para o Senhor, isso tudo é para o Senhor. Mas onde está a sua energia? Você está gastando com o quê? E me fala mesmo se isso é para você ou para o Senhor. Igreja, isso aí, obrigado. Vocês continuem adorando ao Senhor e dizendo, prega, pastor Prince, isso é muito bom, sabe? Mas não glorifiquem muito, ok? Eu quero terminar a mensagem. Mas o que é o mundo? Vamos definir então o que é o mundo. Alguns dizem, o mundo é a moda, é a sua maquiagem, a roupa que você veste. Não, isso não é o mundo. E o mundo também não é caminhar entre as árvores e desfrutar da natureza. Eu amo toda a criação, porque é de Deus. Eu amo olhar para as árvores e eu amo também estar perto de águas. Eu amo a criação de Deus. Isso não é o mundo. De fato, se é o mundo, então, a Bíblia diz Deus amou o mundo. Deus amou. Certo? Então não está se referindo ao mundo, está se referindo às pessoas do mundo. Certo? Mas também diz, não devemos amar o mundo. Vamos ler. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu isso? Então o que é o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, número 1, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Viu isso? Então, esta soberba, que muitas vezes você tem, aquele desejo de ter algo, e aqui fala da concupiscência da carne e dos olhos, foi exatamente o que Eva fez no jardim. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para comer, concupiscência dos olhos e da carne, e que era capaz de os tornar sábios, não sábios de acordo com Deus, mas de acordo com a serpente. Os caminhos do diabo, para se tornar sutil. Amém, é a soberba da vida. E Jesus foi testado e tentado pelo inimigo, eu deveria falar testado, e foi nessas 3 áreas. Transforma pedras em pães, concupiscência da carne. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, foi o que o diabo disse. Concupiscência dos olhos. Amém. Lança-te daqui, para que todos vejam que tu és o Messias, a soberba da vida. Jesus venceu onde Adão perdeu. Adão estava num ambiente perfeito, tudo contribuía para ele, e ele perdeu. Jesus foi para um ambiente muito hostil, nada contribuía com ele estava no deserto, nem tinha comida, e ele venceu. Quero que você saiba que ele venceu. Certo? E a Bíblia diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Perceba que se alguém ama o mundo, olha a conclusão, o amor do Pai e não o amor pelo Pai. Ninguém pode dizer, se você ama o Pai, você não vai amar o mundo. Não deixa ninguém te acusar com isso, ok? O que está dizendo é que se você conhecer o amor do Pai, e o Pai diz que tem o melhor para você, você não se compromete com menos. Porque você sabe que o Pai te ama.
Se o Pai te ama, você sabe que Ele tem o melhor para você. Meu Pai me ama. Amém? Meu Pai tem sempre o melhor para mim. Quando algo sai errado, meu Pai vai usar isso para o meu bem. Olha, quando alguém ama o mundo é porque não tem o amor do Pai. E te digo isso. Até cristãos, quando tentam ser como o mundo e pensam na filosofia deste mundo, no estilo deste mundo, no final, vão mais para baixo do que o mundo. Tenham cuidado. Eu vou terminar com isso. Escute bem. Eu quero que saiba que quando Deus fala que tem o melhor para você, você não sabe o que é esse melhor. Está me ouvindo? Eu achava que aquilo era o melhor quando eu tinha esse relacionamento. Depois veio aquele outro. Wendy. Essa linda mulher. Posso te contar muitas histórias. Este lugar. Havia um outro lugar para nós. Certo? Um lugar menor. Mas olha, algo não batia bem comigo. Deus falou, esse não é o melhor. E eu falei com a liderança que, se vamos mudar, Deus tem o melhor para nós. Em Singapura, com falta de terra e tudo mais, Deus tem um lugar maior para você? Sim. Eu falei para vocês, aqui neste púlpito eu falei, Deus tem algo melhor para nós. E você hoje está vendo a realidade. Olha, primeiro era uma herança no mundo espiritual, certo? Mas a herança se manifesta no mundo físico. Escreve essas 3 coisas. Rapidamente eu vou contar mais uma história e nós já vamos terminar. Certo? 3 coisas. Número 1, 1 Pedro 1, verso 3, por favor. A Bíblia diz o seguinte, aqui no verso 4, para uma herança incorruptível. No verso 3, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Para uma herança incorruptível. Número 1, a herança é incorruptível. O que é isso? Não está sujeita à morte. Seja o que for que Deus te der, se for saúde, Ele te dá saúde, não está sujeito à morte. Se Deus te dá algo, não está sujeito às leis naturais desta terra. Se Deus te dá um relacionamento, não está sujeito à morte. Pode passar por tribulações, mas não está sujeito. Número 2. Essa herança é incontaminável. O que é isso? Não pode ser contaminada pelo pecado. Incontaminável é o quê? Não pode ser manchado ou pode ser contaminado pelo pecado? Não pode. O pecado não toca. O primeiro incorruptível, a morte não toca. Incontaminável, o pecado não pode tocar. Ou seja, não pode perder pelo pecado. Quando você está em Cristo. Amém? Mas nós não queremos pecar porque o amor de Deus está em nós. Sabemos que Deus nos ama. E número 3, que não pode murchar. Não pode murchar, permanece. O que é isso? Não está sujeita ao tempo. Não murcha. Ok? Onde ela está? A nossa herança? Deus a guardou, aqui diz, está guardado no céu para você, está guardada. Não quer dizer que é para o futuro, está guardado para você tomar posse. Porque o seu banco não é aqui, o seu banco é no céu. Onde a traça não corrói, onde os ladrões não podem roubar ou minar, onde a força da inflação não pode tocar. Mas você pode receber aqui, porque diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar. No último tempo, a palavra para tempo aqui no grego é kairos, que é um tempo especial de Deus. E esta salvação aqui não está se tratando da salvação, que é aquela salvação da morte eterna. Amém? Isso também faz parte, mas é a salvação que vai acontecer no último momento kairos, é no último tempo. E nós somos a geração do fim dos tempos. Nós somos o povo que vamos ver a salvação de Deus se manifestando aqui. Prestes a se revelar. No último tempo. Ok? Esta é a sua herança. Não está sujeita à morte. Não está sujeita ao tempo. Não pode ser contaminada pelo pecado. Amém? Escute agora essa história triste, mas uma linda história no final. Essa história é tão linda. Fala de um rei. Eu falei recentemente sobre o reino ser dividido em 2, certo? O reino de Israel e o reino de Judá, em Jerusalém. E nessa história, o rei de Israel era Acabe, o marido de Jezabel. Jezabel.
Pastor, não fala assim, já estou ficando com medo, porque eu casei com uma, sabe? Brincadeira. Ok. Desculpa que eu falei isso. E o outro rei era Jeosafá, certo? Jeosafá, que era um rei bom, era um rei justo. E ele era o rei de Judá. Vamos ver a história? Tinha, pois, vamos terminar, Josafá riquezas e glória. Deus o abençoou porque ele era um rei justo, ele era um rei muito bom. Amém? É lógico que a sua justiça era dada por Deus, mas ele viveu de acordo com os caminhos do seu pai Davi e honrava a Deus. E ele tinha glória e riquezas em abundância e não precisava do rei de Israel do norte, não precisava. Ele não precisava se unir ou fazer um acordo de paz ou uma amizade, mas ele fez uma aliança e se aparentou com o rei Acabe, através do casamento do seu filho com a filha de Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Ramote de Gileade hoje está na Síria. E o mesmo está acontecendo hoje. A Síria no norte está permitindo que os iranianos lancem mísseis dali de vez em quando. E às vezes isso acontece e a Síria está se tornando um problema para Israel. E a Rússia está ajudando também. Ali no norte, na Síria, já está ficando quase tudo pronto para Ezequiel 38. Mas olha aqui, vamos ler isso. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade, que é a Síria? Aquela cidade pertencia a Israel, mas agora estava sob o domínio da Síria. Naquele tempo pertencia a ela. E ele lhe disse: como tu és, serei eu, meu povo, como teu povo, iremos contigo à guerra. Grande erro, se comprometeu com alguém que era profano, alguém que era uma pessoa má, uma pessoa que não conhecia a Deus. Na verdade, a sua esposa promovia a adoração a Baal. Você se lembra da história de Elias? Vamos ver o que acontece nesta batalha. E não somente isso, mas olha o que ele disse aqui. O rei de Israel era muito sutil e ele disse ao rei de Judá o seguinte: eu vou me disfarçar e irei à guerra. E tu veste as tuas roupas. E aqui Jeosafá agiu como tolo. Certo? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão somente contra o rei de Israel. Muito interessante, ou seja, não lute contra qualquer um. Encontre o rei de Israel e mate-o. Acabem com ele. E quem estava usando roupas reais? Jeosafá. Quem estava disfarçado? Acabe. Jesus disse: os filhos deste mundo, às vezes, certo, são mais sábios que os filhos da luz. São astutos, sutis. E Jesus mesmo disse: sede astutos como a serpente. Não foi astuto como pomba, sabe? Mas como serpentes e humildes como pombas. Amáveis, sim, amáveis como pombas, mas, por favor, astutos como serpentes. Ok, eu mesmo tenho que fazer isso. Glória a Deus. Boa mensagem, pastor. Boa palavra. E, mais uma vez, você é muito bonito. Senão só contra o rei de Israel. Vamos ler então, na frente. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: este é o rei de Israel. E na verdade ali não era o rei de Israel, mas era o rei de Judá. Mas ele estava vestido com as roupas reais. E aqui diz: e o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Eu amo essa porção, e olha bem, para você saber que a Bíblia é inspirada, eu quero mostrar para você as perfeições e excelências das Sagradas Escrituras. Olha bem, Jeosafá tinha aqui clamado, certo? Ele clamou e o Senhor o ajudou. Senhor aqui é Yahweh. Yahweh sempre fala de relacionamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, diz: no princípio, Deus, e olha, não Senhor, mas Deus criou os céus e a terra. Deus é Elohim. E tudo ali a Deus disse. E Deus viu que era bom, e Deus fez o homem. E Deus disse. A criação toda fala Elohim, o Criador poderoso, o Criador soberano. Em Gênesis 2, o homem entra em cena e diz: Senhor Deus, Yahweh, Elohim. Pela primeira vez, porque o homem veio. Dali em diante, Senhor. Quando você vê Senhor na Bíblia, com S maiúsculo, é Yahweh. Certo?
Quando o Senhor tem S maiúsculo, é sempre Yahweh. Mas Senhor muitas vezes também pode ser a palavra hebraica Adonai. Mas escute isso. Ele clamou a Yahweh. Ele tinha amizade com Jeová. E Deus, aquele que fez todas as coisas que criou, tudo que existe hoje, Elohim o ajudou, a mesma pessoa. Mas isto mostra a precisão da Bíblia. Davi disse, a batalha é do Senhor. O Senhor não salva com espada ou lança, mas a batalha é do Senhor. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Yahweh. Mas Davi disse isso. Hoje Deus vai te entregar nas minhas mãos para que toda a terra saiba que há um Deus, Elohim, em Israel. A terra não conhece Yahweh. As pessoas do mundo conhecem Elohim, Deus, o poderoso. Toda a terra deve conhecer que há um Elohim em Israel. Davi disse, com muita precisão. Eu só queria falar isso para os estudiosos, mas essa coisa toca no meu coração. Olha bem, ele clamou e o Senhor o ajudou, e Elohim os desviou dele. Então ele estava sendo perseguido, as pessoas viram que não era o rei de Israel, então voltaram. Deus fez isso. A Bíblia diz, certo? Então um dos sírios, um rapaz jovem, pegou uma flecha e simplesmente atirou ao ar. Vamos ler então o que está falando aqui. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel, que estava disfarçado. E aqui diz, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça, então disse ao carreteiro, dá volta e tira-me do exército. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. E Jezabel ficou viúva. Olha, foi por acidente. Atiraram uma flecha. Atingiu o rei de Israel. E o rei de Judá estava com suas roupas reais. E Deus o ajudou. Mas o problema aqui é o seguinte. Vou te falar um segredo e vamos terminar, ok? Está pronto? Ok. Vamos voltar e ler aquilo que Josafá disse para Acabe. O que o rei de Judá disse ao rei de Israel. Vamos ler então. De novo. Quando Acabe disse a Josafá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? O mundo sempre quer te atrair de qualquer forma. Olha, tudo bem se você faz negócios com pessoas do mundo o tempo todo. E eu não estou dizendo que você agora tem que viver numa montanha como um ermitão. Isso não é cristianismo. Jesus caminhava com o povo, até com os pecadores. Amém? Um ermitão pode estar isolado e ainda ter concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E ser profano. Eu não estou dizendo para sair do mundo. Você tem negócios com pessoas do mundo, mas nunca se rebaixe aos seus princípios mundanos. Nunca faça acordo com princípios mundanos. E nunca assuma uma batalha que não é sua. Houve um outro rei chamado Josias, um rei incrível, um bom homem. Este homem, eu amo a história dele. Mas morreu jovem, sabe por quê? Se envolveu numa batalha que não era dele. O inimigo ainda falou para ele não se envolver. Essa batalha não é sua, mas ele foi. Deus não queria que ele morresse, mas ele morreu jovem. E aqui temos Josafá, se envolvendo com uma guerra que não era dele. Era uma guerra de Israel, pois Ramote de Gileade estava no norte, responsabilidade de Israel. Certo? E ele se disfarçou para enganar o rei de Judá. Então ele devia ter cuidado com essa aliança que ele fez. Mas ele fez aliança. E olha o que ele disse. Eu serei, Josafá falando, para o rei de Israel eu serei como tu és. E o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Eu estava estudando isso, e o Senhor fez com que essas palavras viessem a mim, que eu sublinhei para você. Como tu és, serei eu. Quando você fala para alguém que não é abençoado por Deus, pessoas que vivem princípios mundanos e andam nos caminhos do mundo de decepção e mentira, quando você fala como tu és, eu serei, você recebe o que eles têm. Está me ouvindo? Deus fala no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Sai dela, povo meu, não participe das pragas que estão contidas nela. Então é possível para o cristão tocar na praga que não é dele. Mesmo abençoados, nos envolvemos com coisas que não são nossas. Deus então diz, escute isso, como Josafá fez, como tu és, serei eu. E ele acabou, literalmente, naquele mesmo lugar que o rei de Israel deveria estar, cercado por inimigos. Quase morreu se não fosse a misericórdia de Deus. Ele quase morreu, mas escute isso. O que aconteceu quando ele disse, como tu és, eu serei? Bem, o futuro da outra pessoa é seu. Tudo que ele tem, sua porção, o seu futuro é seu. O seu benefício é seu.
Mas que benefício? O que a pessoa merece? O que será? Qual bênção? É o mesmo princípio. De 1 João 4,17. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha, eu quero falar para você que, quando Deus me revelou isso, anos atrás, uma irmã da igreja foi ao doutor e descobriu que tinha um caroço no seu seio. Ela descobriu isso, mas ela me ouviu pregar sobre como Jesus é, nós somos. Eu disse, não limite a Deus como os filhos de Israel fizeram no deserto. Não diga só se ele é justo, eu também sou. Sim. Mas e o aspecto físico? Ele está doente agora à direita de Deus Pai? Não. Amém? Ele tem enfermidades? Não. Como ele é, somos nós neste mundo. Amém? E eu estava pregando isso, e aquela irmã pegou, escreveu no diagnóstico médico e voltou ao médico e eles não encontraram nada. Se você for a josephprince.com, tem muitos testemunhos lá, muitos da América, muitos testemunhos lá, de pessoas que usaram isso, irmãs que tinham caroço, e descobriram depois que um milagre tinha acontecido. Não encontravam mais nenhum caroço nelas. Os médicos não encontraram. E isso é incrível! Não só para isso, tem gente usando para outras coisas também. Eu sou como o Senhor é. O Senhor é próspero agora? Aqueles que são contra a prosperidade e tudo mais, mas isso é hipocrisia, porque eles mesmos, sabe, eles desejam prosperidade, querem seus filhos prósperos também, mas essa é outra mensagem. A hipocrisia existe. Hipócrita. Olha bem, o fato é este, que quando se trata de Jesus, olha para ele como ele está agora. Muito acima dos principados, muito acima dos demônios. Onde estamos? Estamos onde ele está. Nós até estamos sofrendo o que ele merece. Ele tem o favor de Deus, nós falamos, eu sou como ele é, então temos isso e desfrutamos aquilo que ele tem. E é verdade, porque como ele é, assim somos nós neste mundo, mas se você fala para alguém que não é abençoado, eu sou como você, é a mesma coisa. E foi o que aconteceu com Jeosafá. Ele foi para aquela guerra e ele acabou se tornando o centro da atenção dos soldados. O lugar que deveria ser do rei de Israel. Então, você nunca deve se identificar com outra pessoa. Exceto o Senhor Jesus Cristo. Como ele é. Assim é você neste mundo. Nunca diga, meu avô tinha muita saúde. Ele viveu até ter 100 anos de idade. Meu pai tinha saúde, ele morreu com 99 anos. Eu também vou ter muita saúde. Não, não, não. Você está se identificando com a pessoa errada, está confiando na carne. Isso é perigoso. Porque tudo isso é corruptível, isso pode ser contaminado, isso pode até murchar. Até os genes podem mudar e podem se corromper. Mas a sua herança é incorruptível. Identifique-se, Jesus é incorruptível. Amém? Amém, ele é incontaminável e ele está jovem agora direito de Deus Pai. E eu digo para ele, como tu és jovem, assim eu sou neste mundo. Como tu és forte, assim sou eu neste mundo. Tu estás livre de doenças, assim sou eu neste mundo. Tu tens o favor de Deus, assim eu tenho também neste mundo. Tu estás acima de todo mal, eu também estou neste mundo. Amém? Não há limite. Dou graças por essa revelação. E agora eu vejo muitas pessoas pregando no mundo inteiro isso. Mas no começo nós nem tínhamos nenhum testemunho para falar sobre ele, mas tinha o meu testemunho e o daquela irmã, mas como se espalhou. Um exército de pessoas com testemunhos incríveis agora. Não fale isso para o mundo. Não tente ser como o mundo. Quando você quer ser como o mundo, você fica pior do que o mundo. Lembre-se disso. Amém? E toda a igreja diga? Acabou. Terminamos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Dá para falar que nesta mensagem tem muito mais e não dá para falar tudo por causa de tempo, mas o que eu falei eu creio que é o bastante. Essa porção é suficiente para te alimentar. Eu quero orar por você agora. Quero orar pelos pais e também por empresários. Por alguma razão, Deus colocou esses dois grupos de pessoas no meu coração fortemente. Tem gente perguntando, eu não sei o que fazer com meu filho, eu não sei o que fazer para educar o meu filho, para educar a minha filha. Talvez já é adolescente, não é tarde. Talvez seja um garoto que já está com 13 anos ou 18 anos, não é tarde. Não deixe o mundo educá-los. Você tem autoridade que ninguém tem. Amém? E vou orar por empresários. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro que a tua sabedoria, ou aquela maravilhosa sabedoria que tu deste a Salomão, Pai. E ele escreveu para os pais. Ó, Pai, essa sabedoria, a sabedoria que é do alto. Pai, a sabedoria que é pacífica e tratável.
Pai, para que eles saibam o que fazer. A sabedoria que cresce lá dentro. Para decidir entre A e B, qual a decisão? A sabedoria que vai crescer em direção a um caminho. E o teu povo vai saber que este é o caminho, porque aquele Urim vai funcionar. Então, esta sabedoria possa guiá-los. Eu peço por essa sabedoria agora mesmo, em nome de Jesus, que seja impartida agora mesmo. Diga amém se quer receber. Em nome de Jesus, eu a libero agora sobre o precioso povo do Senhor, para os pais aqui, Senhor. Agora mesmo, para governar, Senhor, para liderar, para amar, para nutrir e disciplinar, conforme essa sabedoria divina, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. E oro pelos empresários da nossa igreja, Pai. Oro por aqueles que estão envolvidos em muitos negócios. E se há algum comprometimento, se há alguma manipulação envolvida, se há o braço de carne operando, Senhor, e todo esse esforço para ganhar mais dinheiro, em nome de Jesus, que isso cesse nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço para eles sabedoria também. E o favor. Por onde forem, o que eles fizerem, guia os seus passos. Mesmo quando digam sim para alguma perda natural, eu sei que o Senhor tem algo maior para eles. E mesmo que sejam removidos por causa dessa postura, eu sei que o Senhor tem algo maior para eles. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga. E você que nunca aceitou a Jesus Cristo, faça essa oração agora, de coração. Amém. Diga, Pai Celestial, eu creio que Cristo morreu por pecadores. Eu sou um pecador. Te agradeço porque Cristo morreu por mim. E creio que Ele levou os meus pecados, sofreu o meu julgamento, para que eu nunca mais seja julgado. E Ele ressuscitou dos mortos. Eu creio que Cristo cuida de mim. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé, glória a Deus. Uma oração simples, mas se você acreditar naquilo que você falou, a Bíblia diz que de uma só vez, é simples, você vai ser liberto e transportado do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Glória ao Senhor. Levante as mãos neste lugar, eu quero te abençoar. Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família e que o Senhor te proteja e te preserve. Que o Senhor te guarde de todo perigo, te proteja de todo mal e de todo o poder do maligno. Que o Senhor te conceda a graça, que você seja como peixe do mar e seja puro, vivendo neste mundo, tendo as suas escamas para não permitir a impureza entrar dentro do peixe. Em nome de Jesus, que você esteja no mundo, mas não seja do mundo. Que você seja como Jesus é, justo, santo, forte, saudável, jovem, energético, acima dos principados, acima de todo o mal, sob o favor incondicional de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Meu amigo, creio que você foi abençoado pelo amor e graça. Dear Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. When the ark was in the house of a man called Obed-Edom, the Bible says the Lord blessed him and all he had. Why did God bless Obed-Edom? He had a greater appreciation of the blood of Jesus, because the blood will bring deliverance in your life. Get your copy of See Jesus, Find Life as a thank you for your gift of any amount to the ministry today. Discover how you can experience the breakthrough you need in life when you put Jesus and his finished work first. Respond today, and we will also send you a copy of the sermon, A Savior Greater Than All Our Sins, as a bonus gift. And for a gift of $85 or more to the ministry, you will also receive the Ark of the Covenant, Truths Unveiled for Your Success and Breakthrough 5 DVD box set.
Join Joseph Prince as he reveals powerful truths about God's protection for you and your family. God's instruction to Joshua was surround. He went around the wall of Jericho. The ark was right in the center as it did its march. If Jesus is in the center of your marriage life, the center of your relationship, center of your parenting, the center of your life, you're about to experience victory. Experience the victory that you need today. Get your copy now at josephprince.org or call us toll free at 877-901-4300. Probably about 4 years ago, I was just flipping through the channels and just came across a guy in a leather jacket preaching some truth, and stopped and watched for a while, and it literally blew my mind. Because he preaches the truth, he tells us about grace, and he just makes you know that Jesus is here for you, and his grace is all you need. It just keeps you constantly wanting to grow more and hunger for more and go for more, but yet it's so simple and so amazing. It just blows my mind. My husband was an alcoholic for 18 years, got sober about 7 years ago, and because of the grace message, no more condemnation, has really set him free. I said, this is really good news. I said, this is the good news that I've been waiting for all my life to hear. This October, join Joseph Prince in the United States for a special night of worship and ministry in these 5 cities: New York City, Washington, D.C., Dallas, Houston, and Los Angeles. Register your interest now at josephprince.org/tour. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us. The preceding paid program was sponsored by the friends and partners of Joseph Prince Ministries.